Ok, então a gente viu que o pecado, a queda do homem fez com que ele morresse espiritualmente, se afastando de Deus, fez com que, por meio dessa morte espiritual, o seu corpo, que é a parte física, ficasse sujeito às doenças e também afetou o seu espírito. Afetou também a sua alma, porque aí a sua alma ficou deturpada. Que é o que a gente chama a gente fala assim, que nós temos a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa não está no corpo, ela está na nossa alma, que é o desejo, a vontade que a gente agora tem de fazer aquilo que agrada a nós, né? A nossa concupiscência, que é o desejo voltado apenas para agradar a nós mesmos. Quais foram os resultados da queda? Vamos ver alguns resultados da queda. O primeiro resultado da queda é que o homem se tornou fugitivo de Deus. Antes do pecado, o homem tinha comunhão com Deus normal lá no Jardim do Éden. Depois do pecado, Deus veio para ter comunhão com Adão e Adão se escondeu. Então, a gente já aprende o seguinte, o homem, no seu estado de pecado, ele vive fugindo de Deus. A gente que é pastor vê isso muito claramente. Tem crente, não é regra geral, mas no geral, né? Não é com todo mundo, mas no geral, quando os crentes somem da igreja, 90% dos crentes que somem na igreja estão em pecado. É muito difícil acontecer. Claro que um ou outro some por outros motivos. Porque as pessoas fogem, quando a gente está errado, a gente foge de Deus. A gente foge de Deus. Isso é natural da nossa maneira de agir. Outro resultado. O homem, ao cair, ele perdeu a proteção de Deus. Quando o homem caiu, antes do homem cair, ele não morava no Éden. No Éden ele era protegido por tudo. De tudo. Não tinha problema nenhum. Ele foi expulso do Jardim do Éden e ele perdeu a proteção. O que traz a proteção, amados? O que traz a proteção para o homem é o seu relacionamento com Deus. Se o relacionamento dele com Deus está quebrado, ele perde essa proteção. Outro resultado, ele sofreu profundas transformações interiores. Antes do pecado, o homem via as coisas de uma maneira mais inocente. Ele via as coisas de uma maneira mais pura. Depois do pecado, ele começa a ver tudo com malícia. Ele começa a ver, a prova disso é que antes do pecado, Adão olhava para Eva nua e não percebia nada. Ela estava pelada na frente dele. E ela também olhava para ele também estava pelado e eles não percebiam nada, porque eles estavam em um estado de inocência. Após o pecado, quando Adão olhou para Eva, a primeira vez que Adão olhou para Eva, depois de ter comido o fruto proibido, ele arregalou os olhos. Eita fé, que negócio é aquilo ali que eu nunca tinha visto? Tanto que a Eva correu e se escondeu. E aí, quando ele olhou, ele também viu um negócio nele que ele não tinha visto antes ainda. E ele saiu correndo. E diz a Bíblia que eles pegaram folhas para tentar esconder suas partes íntimas. Então, a gente sofreu com o pecado transformações interiores. Foi tomado por natureza egoísta, rebelde, perversa e maligna. A gente vê logo na sequência, depois da queda, a gente vê Caim matando o próprio irmão. Então a gente começa a ver que a natureza... E por quê? Ciúme, irmão. A base principal. Caim matou Abel porque Caim achava que Deus amava mais Abel do que ele. Então a gente vê no primeiro homicídio, a gente vê o ciúme, a gente vê o complexo de inferioridade, a gente vê a inveja, a gente vê a ira, a gente vê a rebeldia. Deus vai falar com Caim: Caim, cadê teu irmão? Aí Caim: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Rebeldia. Tudo isso a gente já vê ali no começo. O homem no estado de pecado. Outro resultado: o homem foi tomado por um coração enganoso. A gente sabe, irmão, que coração é só uma bomba que faz um movimento aqui para circular o sangue no corpo. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente, das emoções. Então a mente e as emoções do homem se tornaram enganosas.
Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Não é essa válvula que bombeia sangue, porque ela não pensa. Enganosa é a nossa mente. Entende? Tudo isso é resultado da queda. Diante de tudo isso, irmão, quem é que precisa de cura? Quem é que precisa de cura interior? Todo mundo. Todo ser humano, né? Todo ser humano precisa de cura. Por que que todos nós precisamos de cura? Existem áreas em nossas vidas tão bem escondidas que às vezes nem nós mesmos percebemos que a coisa está escondida lá. Existem coisas que fizeram com a gente quando a gente era criança que a gente não lembra conscientemente, mas que essas coisas estão gerando comportamentos diferentes até o dia de hoje. Por isso que a gente precisa trabalhar as curas, a cura emocional. Aqui no curso a gente tem a intenção de trabalhar um pouco isso, mas, irmãos, aqui é um pouco mais que um curativo, é só um curativo. Para tratar esse negócio de verdade, mais profundamente, aí você precisa fazer um acompanhamento. Vai depender muito da nossa pessoa. Exatamente, aí você precisa procurar um profissional, um psicólogo, uma pessoa que possa te ajudar. É igual aqui, não adianta, você chega para sua mãe, você está com gripe, vamos supor. A gripe é uma doença no corpo, na alma ou no espírito? No corpo. Aí a mãe faz um chá, faz uma coisa, faz outra. Só que de repente aquele vírus já está acostumado com aquele chá que você toma. Toda vez que você fica gripado, você toma sempre aquele chá. O vírus modificou. Você vai precisar de uma medicação mais. Aí você tem que ir num médico lá, toma-lhe uma injeção. Senão se torna dependente. Se torna. Estão entendendo? Então, tem situações que a gente precisa tratar mais profundamente. E aí é onde entra os profissionais. Eu estou por aqui, viu? Tem um consultório aqui por perto. Meu consultório é ali no Gama. Atendo, um preço bem camarada para os irmãos e a gente está aí. Beleza? Mecanismos de defesa. O que é mecanismos de defesa? Como eu e você temos problemas, sofremos situações na nossa vida, aí a gente se defende. A gente cria mecanismos para se defender. Por exemplo, não está ali não, eu vou dar um exemplo fora do que está ali. Vamos supor que o Joãozinho, ele cresceu no lar onde o pai era muito ignorante, o pai brigava, gritava com ele. Aí ele fica muito reprimido, ele guarda aquela dor, aquela mágoa, ele esperava do pai o carinho, a atenção, e o pai está brigando, está empurrando, xingando, falando palavras desagradáveis para ele. Aí ele cresce, quando ele fica mais rapazinho um pouquinho, um menino na escola vai falar com ele e começa a querer falar com ignorância, aí ele vai e levanta a voz, olha, você não fala assim comigo, aí o outro se retrai. Aí ele começa a pensar assim, peraí, eu não vou deixar ninguém mais me tratar assim. Aí ele usa como mecanismo de defesa a ignorância. Toda vez que ele percebe que alguém está chegando perto dele, que vai ferir ele é ignorante primeiro para poder afastar a pessoa. Por isso que existem pessoas que você fala com ela, começa a falar com ela e ela o que é? O que é? O que tá? O que foi? Tem gente assim? Oxe, tem. Aqui dentro tem, ó. Aqui dentro tem, eu conheço algumas. É um mecanismo de defesa. Você vai conversar com ela, ela já vem com 3 pedras na mão. Ela não escuta você, ela não deixa nem você falar direito, ela já está. Sempre, ela para se defender, ela te ataca primeiro. Você entendeu? E tem pessoas que se defendem com silêncio. Você está falando com ela, ela fica calada te ouvindo, tá. Só que está entrando aqui e saindo aqui, ela não está dando atenção, porque ela está se defendendo daquilo que você está falando. Ela está tipo assim, ó, ela está ali e não está te vendo. É como se ela está ali e não está ali. Eu já atendi, já estudei casos onde a gente teve pesquisa com pessoas estupradas. E há casos em que mulheres, quando estavam sendo estupradas, no momento em que elas viram que não ia ter
No momento que elas viram que não ia ter como fugir daquela situação, elas se entregaram, no sentido de que pararam de resistir e mentalmente elas saíram daquela situação. É como se ali tivesse só o corpo delas e elas ficam, a gente na psicologia chama de estado catatônico. Ela tá ali, mas ela tá assim, ó. Como se não fosse com ela. É uma tentativa de se defender daquilo que está acontecendo com ela. E aí depois ela cria um outro mecanismo psicológico, que é um dos que está ali, que é a negação. Ela fica dizendo para ela, não, isso deve ter sido um sonho, isso não aconteceu de verdade. Mecanismo de defesa. Então, para não ter que enfrentar a verdade, essa nossa natureza caída, ela vai construir mecanismos de defesa, como se fossem muros, para nos proteger contra o medo, contra a ansiedade, contra as situações desagradáveis, contra vários problemas. A coisa mais fácil é perceber os mecanismos de defesa das pessoas. Você começa a falar com ela, ela já vai logo, ataca ela por um instante. Verbalmente, você descobre logo o mecanismo. Tem gente que o mecanismo é argumentação. Não, mas eu fiz isso por causa disso, 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 disso. Argumentação. É um mecanismo de defesa. Ela não assume o que... Vamos lá. Para trabalhar nesse, é bom buscar o dom do fruto, o domínio próprio. Sim, com certeza. O fruto do Espírito, né, irmão, é uma das coisas principais para a gente trabalhar todas essas coisas. Mas a gente não pode ter o cuidado, né, para não espiritualizar, porque não é uma coisa espiritual, é uma coisa da nossa alma, das nossas emoções. O que é espiritual, trata de maneira espiritual. O que é físico, vamos tratar de maneira física. Você quebrou o pé, está ali, com o osso do pé quebrado. Aí vai ficar orando, botando o pé. Volte para o lugar agora, em nome de Jesus. Vai voltar? Vai voltar para o lugar? Pode ser que volte. Deus tem poder ou não tem para fazer? Mas você tem 2 dias que você está orando, o pé doendo, você orando, ungindo, com óleo de Israel... E o osso continua quebrado. Filho, pelo amor de Deus, vá para um ortopedista. É a mesma coisa que você está com uma dor na sua alma e está orando, Deus me cura dessa raiva que eu estou de fulano, que eu não aguento de olhar nem para a cara dele. Tem 2 meses que você está orando e jejuando e o trem não resolve. Vá para um psicólogo. Procure um profissional para te ajudar. Para de ficar só espiritualizando, porque a coisa não vai resolver só no espiritual. Entenderam? É assim. Mecanismo de defesa. Primeiro, um dos mecanismos, negação. O que é a negação? A gente não admite que tem mágoas e ressentimento. Não, eu sou sarado, eu não tenho problema nenhum, não. Eu sou... Mecanismo de defesa, negação. Segundo mecanismo, racionalização. A gente começa a dar razão que justifica o nosso comportamento. Não, eu fiz assim por causa disso e disso e disso. Fica racionalizando, tentando justificar o que você fez. Projeção, esse é o pior de todos, porque a gente começa a projetar os nossos defeitos nos outros. Nossa, mas esse cara é tão metido, quando na verdade você está projetando a sua mitidez no cara. Ele tem alguma coisa que mexeu com você e fez você lembrar que você é metido e você... Rapaz, mas fulano é... Tem até um ditado popular que diz assim, que quem desdenha quer comprar. Só quem é mais maduro um pouquinho entende o sentido desse ditado. Quem desdenha quer comprar. É isso, é projeção. Mecanismo de defesa, confusão. A pessoa não consegue determinar as causas dos seus conflitos. Outro mecanismo de defesa, que é terrível, que é a mentira. Porque com esse, a pessoa encobre os outros pecados. E ela cria um famoso castelo de mentira. O que é um castelo de mentira? Ela começa com uma mentira, amanhã ela tem que contar uma outra para poder dar base para essa. Depois de amanhã, outra. E ele vai construindo uma muralha, um castelo de mentiras. A alma e a mente. Vamos lá. Por conta do pecado, gente, a mente foi corrompida por causa do pecado. Só que a nossa mente, ela é o nosso campo de batalha. É nela que nós alcançamos a vitória ou alcançamos
A derrota. A mente ela é tão importante que ela foi o primeiro alvo de Satanás. Satanás agiu primeiro contra a mente humana. Como que ele fez isso? Através da imagem e de pensamentos. Ele falou com Eva, levando Eva a criar na mente uma imagem sobre o fruto proibido. Não é esse o fruto? Começou a trabalhar na mente da Eva. Irmãos, 99% dos nossos erros, o diabo vai trabalhar na nossa mente. E a Bíblia diz lá no livro de Tiago, cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências. O diabo só vai tentar você naquilo que você já tem vontade de fazer. Se você tem vontade de mentir, é aí onde o diabo vai trabalhar para poder derrubar você. Se você tem vontade de tomar cachaça, é ali onde o diabo vai trabalhar para tentar você. Mente vazia. Né? Então a mente, através da imagem, né? A imagem, irmãos, a imagem ela é a mãe dos pensamentos, porque a imagem gera os pensamentos. Aí eu gosto muito do ditado popular, porque o ditado popular diz assim, o que os olhos não veem, coração sente alguma coisa? No dia que teu coração sentir alguma coisa, corre para o hospital, porque aí já é o fim. Mente vazia, né? O que os olhos não veem, a mente não sente. Coração aqui é a mente. Camarada, se o camarada está num lugar onde ele não vê coisas que vai tentar, ele não vai se sentir tentado. Olha, fica olhando para essa parede preta aí, para você ver se você vai sentir tentação. Nenhuma. Você vai ficar olhando assim, talvez você vai sentir tentação, sei lá. Então a imagem, ela gera pensamentos. A imagem gera... Irmão, você já reparou que a televisão, ela trabalha muito isso. A mídia trabalha isso com a gente lá. Vem a imagem, aí você sente vontade. A imagem da Coca-Cola. Tem propaganda da Coca-Cola que não fala nada. Só mostra a bicha gelada, assim, caindo na água. Assim, você olha assim, vontade de tomar uma Coca-Cola. A imagem gera pensamentos. Olha como é que é a cadeia. A imagem gera pensamentos. O pensamento gera sentimentos e emoções. E o sentimento e as emoções vai gerar uma ação ou uma reação. Muito simples assim, ó. Você vê a imagem da... Tinha antigamente uma propaganda, tinha um refrigerante chamado Tim. Refrigerante Tim, de limão. Ele era assim, eles mostravam aquele refrigerante, tu lembra, né? É isso que eu pensei, isso é antigo. É antigão, esse é antigão. Eles mostravam, o cara chegava no deserto assim, mostrava o desertozão bem subindo, aquela fumaça de calor, e o cara andando bem desesperadão. Aí ele chegava numa birosca no meio do nada, todo suado, todo agoniado. Aí ele falava pro cara da bodega, da lojinha, batatas fritas. Aí o cara dava a batata frita. Aí ele mordia a batata, que a batata estralava assim. Você chega a ver os lábios dele tudo rachado, tudo ressecado. Aí ele pegava uma caixinha de isopor do lado assim, botava em cima da mesa. Aí o locutor dizia, provoque a sede até não aguentar mais. Aí então acabe com ela com Tim, o refrigerante de limão que é refrescante. Era desse jeito. É assim que o Satanás faz. Ele fica te provocando, ele fica te instigando até você não aguentar mais. É dessa forma. Te tentando, né? Então, vem a imagem gera o pensamento gera a emoção. Eu hoje estava andando no shopping para comprar um presente para minha esposa, Dia dos Namorados. Aí eu passei em frente ao Cacau Show. Eu gosto muito de chocolate. Fica a dica aí para quem quiser agraciar, né? Irmão, na hora que eu passei assim, aí a minha boca cheia de água. Tem uma cascata de chocolate que ela fica passando assim. Vocês já viram o chocolate? Meu Deus, na hora que eu vi aquilo ali, ó, a visão. O pensamento veio na hora, eu me vi com a língua lá embaixo. Não vendo chocolate. Quantos não já se pensou daquela forma lá e o chocolate escorrendo aqui?
Qual foi a ação? Não aguentei, fui lá e comprei um bombonzinho, já que não dava para comprar a cascata toda. É assim, dessa maneira, né? Esta sempre vai ser a estratégia do diabo. Com imagens e pensamentos, lembranças e traumas, ele vai trazer angústia, medo, insegurança, mágoa, ressentimento, rebeldia e pecado. O diabo vai trabalhar com a nossa imagem. Existe um livro da Joyce Meyer que o título é Mente, Campo de Batalha. E fala muito bem sobre isso. Amém?